Legislação extravagante, Lei 13.869 de 2009, dos crimes e das penas, artigos 13 a 16. Então, continuando aqui a nossa análise a respeito da Lei de Abuso de Autoridade, vamos abordar agora os artigos 13 a 16. Muito bem, esses artigos, como nós estamos continuando na análise da chamada parte especial, esses artigos dispõem sobre crimes que podem vir a ser praticados pelos agentes públicos, ok? Vamos lá então? Peço a você que me acompanhe. Olha lá, artigo 13. Constranger o preso ou o detento, veja só, hein? Já analise o preso, tá? Ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a. Bem, então aqui nós temos um delito cujo sujeito passivo é a pessoa que está presa ou detida. Na verdade, não existe diferenciação entre preso e detido, tá? Mas o delito está direcionado para a pessoa que se encontra detida. E, na verdade, o que nós temos aqui é um constrangimento praticado em face dessa pessoa. E esse constrangimento, ele pode ser realizado mediante violência, mediante grave ameaça ou ainda mediante violência imprópria. O que vem a ser a violência imprópria? É qualquer ato que vai implicar numa redução da capacidade de resistência, né, do detido. Por exemplo, ministrando a ele algum psicotrópico, alguma substância que não permita que ele consiga, né, agir normalmente, resistir, tomar determinadas decisões e atitudes que ele normalmente tomaria numa determinada situação. Então, o constrangimento poderá se dar mediante violência física, enfim, a violência usualmente, né, praticada, aquela violência entendida como usual. A violência, ainda o constrangimento praticado através da violência imprópria, ou seja, a diminuição da resistência, né, do preso, ou ainda através da grave ameaça, ok? Vamos continuar. Então, a gente percebe que esse artigo 13 ele está relacionado aí a uma forma, uma modalidade especial de constrangimento ilegal. E aqui esse crime é considerado um crime material. Por quê? Porque é necessário que efetivamente ocorra, né, esse constrangimento. Se o constrangimento não ocorrer, o agente público buscar praticar esse constrangimento, mas ele não ocorrer efetivamente, teremos um crime tentado. Por quê? Porque essa infração é chamada de infração, é classificada, melhor dizendo, como uma infração plurissubsistente. Uma infração plurissubsistente é aquela que pode ser fracionada quanto ao chamado iter criminis, quanto ao itinerário, ao caminho percorrido pelo criminoso. Então, esse delito admite forma tentada, ok? Continuando lá. Sujeito ativo, né? Qualquer autoridade ou agente no sentido amplo. Sujeito passivo, né? É a pessoa que está presa, né? Também chamada ali no caput do artigo como detento. E aqui nós temos, né, basicamente, o sujeito passivo, o Estado, e o sujeito passivo imediato, né? Esses crimes são todos crimes que têm essa característica onde há sempre dois sujeitos passivos, porque o Estado sempre será sujeito passivo, né? E o sujeito passivo imediato vem a ser a pessoa presa que sofre aí um constrangimento mediante violência, grave ameaça ou ainda através de uma redução da sua capacidade de resistência, que é o que nós chamamos de violência imprópria. Bem, seguindo. O bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado é a honra, né, bem como a imagem do preso. Nós veremos já na sequência que esse constrangimento se dá, conforme os três incisos, para que o preso ou exiba-se, né, ou tenha o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Você pode observar acompanhando aqui embaixo, junto comigo, né? Olha só, esse constrangimento que pode ser praticado mediante violência, grave ameaça ou ainda reduzindo a capacidade do preso, ele se dá para que ele se exiba ou tenha o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública ou ainda para que ele se submeta a uma situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei ou ainda para que ele, preso, produza a prova contra si ou contra terceiro. Por isso, o bem jurídico tutelado é a honra, bem como a imagem do preso ou detento, né? Ou seja, em última instância, o que se busca proteger aqui é a dignidade da pessoa humana, que acaba sendo aí,
né, absolutamente constrangida a se submeter, né, a esse capricho, a essa atitude absolutamente deturpada do agente público. E o apenamento previsto, né, é o apenamento mais severo previsto aqui na lei de abuso de autoridade, é a de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem o prejuízo, né, sem que se, digamos assim, sem que se deixe de lado a eventual pena combinada à violência que venha a ser praticada contra o agente. Se trata, então, de uma pena, de um delito de média gravidade. Bom, o que acontece aqui? Eu já mencionei a você, deixa eu apagar para ficar mais claro aqui, né, mais tranquilo para você. O que acontece aqui? Eu já disse a você que se trata de um crime material, né? E o que são crimes materiais? Vamos repetir, não custa. Crime material é aquele em que o tipo penal descreve a conduta do agente, descreve o resultado e o resultado é necessário para que tenhamos a caracterização, a consumação da infração penal. Esse crime é um crime material. Por isso, admite a forma tentada, ok? Bem, o importante é a gente perceber aqui, desses 3 incisos, né, o mais importante é o inciso 3º, ou melhor, o inciso 3. Por quê? Porque nesse inciso 3, a lei de abuso de autoridade deixa claro que o agente público cometerá o crime quando ele constranger o preso ou detento a produzir prova contra si ou ainda a produzir prova contra terceiro. E esse constrangimento se dará mediante violência, grave ameaça ou ainda a chamada violência imprópria. E nós sabemos, né, que um dos princípios que orienta o processo penal é o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Aliás, eu trouxe para você, no nosso material, que nós temos uma expressão, né, em latim, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, nós temos uma expressão em latim que materializa esse princípio. O fato é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, muito menos nesse contexto aí, e por isso a lei foi adiante, a lei de abuso de autoridade ela foi além nesse aspecto, ela na verdade traz um avanço, ela deixa claro que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra outrem, contra terceiro, ok? Acompanha comigo ali no slide, por favor. Veja só, aqui em cima, ó. A lei de abuso de autoridade, nesta lei, o legislador foi além, né, ao afirmar que haverá crime também quando o preso, né, é forçado, é obrigado, é compelido, é constrangido a produzir prova contra terceiro. Veja só, em razão do princípio da legalidade estrita, se o constrangimento se der em face de uma pessoa que está respondendo a um processo em liberdade, não há caracterização deste crime. Nós poderemos ter a caracterização de uma outra infração, mas este crime aqui não. Por quê? Porque o tipo penal, né, previsto aqui nesse dispositivo, ou seja, do artigo 13 da lei do abuso de autoridade, ele está relacionado ao agente, o sujeito passivo que está preso, né? Se o sujeito estiver solto, respondendo um procedimento, porém solto, então o tipo penal não estará devidamente preenchido, né? E por isso esse delito não estará devidamente caracterizado. Repito, poderemos ter uma outra infração, mas não esta aqui, ok? Exatamente por isso que constranger, né, um investigado, olha, acompanha comigo lá no slide, constranger um investigado sob grave ameaça a produzir prova contra terceiro não caracteriza esse crime. E voltando aqui um pouquinho, só para ficar claro, qual é a expressão latina, né, que está relacionada com o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si? É essa expressão aqui, nemo tenetur se detegere, né? Parece, né, um palavrão, mas é essa a expressão. Nemo tenetur se detegere. Significa dizer que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Por isso que ninguém é obrigado, por exemplo, né, a produzir prova quando está conduzindo um veículo e eventualmente ingeriu bebida alcoólica, ninguém é obrigado a soprar o bafômetro, né? Também chamado de etilômetro, enfim. Justamente por isso. Agora, exatamente para dar, digamos assim, para resolver esse contexto, a lei hoje permite, nesse caso, fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas muito brevemente, a lei permite, né, que os próprios, as autoridades que estejam ali presenciando o fato e que consigam, né, verificar sinais de embriaguez,
essa prova também será analisada pelo juiz, ou seja, as autoridades poderão, né, dentro do contexto aí da abordagem de alguém que esteja dirigindo um veículo sob efeito de substância alcoólica, as próprias autoridades poderão então atestar essa condição do motorista. Porque, na verdade, antes da reforma da lei, muitos motoristas acabavam, mesmo sob efeito de bebida alcoólica, acabavam sendo absolvidos ou acabavam não sendo, né, punidos pela lei, porque eles não produziam a prova, e a prova até então, a única prova que era admitida, era a prova pericial, que se materializava aí através da coleta, né, do exame feito ali quando o sujeito soprava no bafômetro, né, ou no etilômetro, como nós podemos também afirmar. Exatamente por isso que nós temos esse contexto, ok? Tranquilo? Então aí nós fizemos a análise do artigo 13, né, da lei, que determina que, repetindo, acompanha lá comigo, que é crime constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou ainda, né, através de violência imprópria, que implica na redução de sua capacidade de resistência, mas constrangê-lo a quê? Olha lá, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, ou ainda constrangê-lo a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, ou ainda a constrangê-lo a produzir prova contra si ou contra terceiro. E o apenamento aí, repetindo, é a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência, cabível aqui a suspensão condicional do processo, mas não é cabível aqui, né, a transação penal, e também o procedimento aqui não será, repito, não será aquele previsto no juizado, uma vez que a pena máxima implica, né, na adoção do procedimento comum, né, ordinário, ok? Próximo, deixa eu só apagar aqui para você. Agora vamos analisar então o artigo 15. Olha só, aqui no pé da página. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então aqui é um delito de forma vinculada. O que é um delito de forma vinculada? Explico a você. O crime vai se caracterizar quando o agente público constranger a vítima, né, a depor, né, desde que essa vítima ela tenha o dever de guardar segredo ou sigilo a respeito das informações que o agente público deseja, né, que ela deponha, em relação aos quais ela deponha. Por isso que se chama crime de ação vinculada. Exatamente por isso eu coloquei para você aqui. Há crime quando a pessoa constrangida efetivamente depõe. E essa pessoa, na verdade, considerando aí que ela exerce uma função, ou um ministério, ou um ofício, ou uma profissão, e de acordo com esse contexto ela deve guardar segredo, ela acaba sendo constrangida a informar, né, dados, a trazer então informações que ela seria obrigada ou que ela teria o direito de manter em sigilo. Então o constrangimento do agente público é direcionado a obter essas informações, por isso que é um delito vinculado. O delito só vai se caracterizar se o agente público constranger uma pessoa que tenha, né, o direito de manter o sigilo das informações que ela recebeu, né, de terceiro. Tá legal? Voltando lá. Esse delito, olha só que interessante, né? Esse delito não engloba, ou seja, não abrange os senadores e deputados. Por quê? Porque essas autoridades não têm o dever de sigilo. Eles não são obrigados a manter o sigilo das informações que eventualmente recebem. Por isso, como eles não são obrigados a manter sigilo, significa dizer que eles não podem ser, em tese, constrangidos, né, a dar informações que são sigilosas, porque eles não são obrigados a manter o sigilo em relação às informações que eventualmente recebam, ok? Continuando, olha só. Mas esse constrangimento também, ele está relacionado a quê? É um constrangimento específico, né? Um constrangimento relacionado à ideia de, olha, se você não me der informação, você vai preso. Então aí também nós temos essa ação vinculada, né? Porque o delito, o tipo penal deixa claro que o constrangimento praticado pelo agente público, no que se refere à obtenção da informação sigilosa, o constrangimento está no seguinte sentido: se você não me der essa informação, você vai preso.
Então aí que você vincula, na verdade, a ação do criminoso. Por isso que é um tipo penal, né, de ação vinculada. Por quê? Porque o constrangimento previsto no tipo penal está relacionado à ideia da prisão, a ameaça de prisão ao sujeito passivo da conduta, ok? Continuando lá. E por isso que esse constrangimento não pode estar relacionado a uma ameaça diferente ou à prática de uma violência. Eu já disse a você que se trata de uma pena, né, de 1 a 4 anos, ou seja, estamos frente aí a uma infração de médio potencial ofensivo. E como regra, nós sabemos que, como a pena máxima é de 4 anos, em tese, o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso seria aí o regime semiaberto. E é cabível aqui, considerando a pena mínima, que é de até 1 ano, é cabível então ainda a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei dos Juizados. Nós temos um parágrafo único nessa infração. Olha só, acompanha comigo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, né? O fato é que, se a pessoa deixou claro que não deseja falar, a autoridade que estiver realizando o interrogatório não pode, né, continuar com esse interrogatório. Lembremos um dado importante, né? O direito ao silêncio é absoluto? Não. Quando uma pessoa se presta ao interrogatório judicial, nós sabemos que esse interrogatório ele se subdivide em 2 partes. Na primeira parte, o juiz vai indagar a respeito de informações pessoais, né, a respeito aí do interrogado. Se ele possui filhos, né, se já foi processado, se ele tem algum sinal de nascença, né, se ele mantém a família. Em relação a essas informações, o interrogado é obrigado a prestá-las. Agora, em relação ao fato objeto do processo, aí ele tem todo o direito ao silêncio, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si. E aqui o dispositivo deixa claro que, voltando para a redação, incorre na mesma pena, ou seja, de 1 a 4 anos de detenção, né, e multa, quem prossegue com o interrogatório, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, né? E aí tem um destaque interessante, que no tribunal do júri, caso o réu não deseje falar, e eventualmente o órgão de acusação, que usualmente é o Ministério Público, insista, ele também poderá ser enquadrado neste delito aqui. E mais, se por acaso o réu, perante o tribunal do júri, decidir responder somente às indagações formuladas pelo seu advogado de defesa, pode? Pode, porque o interrogatório também é considerado como um meio de defesa. O interrogatório nada mais é do que a forma ou o meio pelo qual o réu conta a sua versão dos fatos. Então ele não é obrigado a produzir prova contra si e mais, ele tem todo o direito de produzir prova a favor de sua pessoa. Então por isso, se ele não quiser responder determinadas indagações realizadas pelo órgão de acusação e por outro lado, se ele quiser responder às indagações formuladas pelo seu defensor, ele tem todo o direito e nem seria lógico pensarmos de forma diversa, não é? Muito bem, voltando lá para o nosso slide, né? Inciso 2, né? Ainda cometerá essa infração, né? A situação em que, voltando só para a redação aqui, olha só, voltando só para a redação, por favor. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, né? Então aqui nós temos a situação em que a pessoa ela deseja, né, ser assistida por advogado. E o que acontece? Mesmo assim, sem a presença desse advogado, do seu patrono, a autoridade prossegue no interrogatório. Então aqui nós temos a situação, né, que se dá numa fase anterior à fase processual. Então quem é que pode realizar, quem é que pode ser o sujeito ativo desse delito? Ou o delegado, ou então o representante do Ministério Público. Então a situação é essa, a pessoa ela está sendo objeto de interrogatório, de um depoimento, mas ela deixa claro que ela só prosseguirá na presença do seu defensor. Mas o que acontece?
Aquele que está tomando o depoimento ignora solenemente essa ponderação e prossegue no interrogatório. E aí teremos então a caracterização desta infração, ok? Isso não pode ocorrer na fase judicial, por quê? Porque na fase judicial, considerando aí os princípios que orientam o processo penal brasileiro, é obrigatória a presença de um defensor no momento em que o juiz vai interrogar o réu. E se não houver um defensor constituído pelo réu, né, um defensor contratado pelo réu, é necessário, é obrigatória a presença de um defensor público, ou não havendo um defensor público, vamos imaginar um local onde a defensoria pública não esteja ainda, né, atuante. Então, o juiz deverá nomear um defensor dativo, né? Alguém que possa, devidamente habilitado, mas que possa, então, acompanhar aí o ato, né, resguardando os direitos e interesses do réu, ok? Muito bem, e aí, colocando na sequência, né, o sujeito ativo desse inciso 2 é a autoridade pública que constrange a pessoa ouvida ou interrogada. O sujeito passivo é aquele que sofre o constrangimento. E a consumação se dá com o ato, né, constrangedor, independentemente de ter começado ou não o depoimento. Olha que interessante isso aí, né? Ok? Então aí nós terminamos a análise desse artigo 15. E agora vamos para o artigo 16. Olha lá. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olha só, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui nós temos a seguinte situação. O sujeito que realiza a captura do preso, a detenção do preso, ou ele não se identifica dentro do prazo estabelecido em lei, ou quando vai se identificar, o faz de maneira falsa. Ou seja, ele atribui a si uma falsa identidade. E isso então caracteriza crime, porque o preso tem todo o direito de saber quem é que está realizando a sua prisão. Ok? Então é isso que o artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade visa punir. Mas o que acontece? É uma infração considerada infração de menor potencial ofensivo. E aqui nós temos, veja que interessante, o chamado tipo misto alternativo, porque nós temos dois núcleos aqui, né? Ou deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente. Então, se o policial, imaginemos, quando realiza a prisão, se ele deixa de se identificar e posteriormente ele se identifica falsamente, teremos um único crime, não haverá dois crimes. Por isso que é o chamado tipo penal misto alternativo. Mesmo que o sujeito pratique os dois núcleos previstos no tipo penal, haverá a caracterização de um único delito. Agora, os estudiosos têm ponderado o seguinte: imagine aquelas grandes operações, né, policiais com inúmeros presos, né, e um grande número de policiais nas ruas. Normalmente é relativamente difícil que o policial, no ato da captura, no ato da prisão, que ele já se identifique ao preso. Normalmente, essa identificação ela se dá com a emissão da chamada nota de culpa, que nós já vimos num outro momento aqui na própria Lei de Abuso de Autoridade, que a nota de culpa é um documento essencial e que vai compor, né, o auto de prisão em flagrante. A nota de culpa é um documento pelo qual a autoridade policial deve informar a pessoa que foi presa em flagrante as razões da sua prisão, né? A autoridade que está presidindo, né, o auto de prisão em flagrante, o condutor e as testemunhas que acompanharam, então, essa detenção. E a nota, né, de culpa deve ser entregue, devidamente assinada, deve ser entregue ao conduzido, ao preso, dentro do prazo de 24 horas contados do momento em que ele foi, né, detido. Então, na verdade, nós podemos partir da premissa que esse artigo 16, uma vez que seja cumprida aí a nota de culpa, né, que ela seja devidamente entregue no prazo legal, esse artigo 16, então, o agente público não vai cometer o delito previsto nesse artigo 16 aqui da Lei de Abuso de Autoridade. Mas continuando, olha só, o parágrafo único, né? Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo, falsa identidade, cargo ou função.
Aqui é um pouco diferente, porque aqui o que se pune é aquele que deixa de se identificar no momento em que está interrogando alguém ou se identifica de forma falsa, né? Então, normalmente, quem que faz esse interrogatório aqui em sede de procedimento investigatório? Usualmente, olha lá, acompanhando aqui, é o delegado de polícia, né? Ele é que normalmente o faz. Ou ainda é possível também que o promotor de justiça, né, os integrantes do Ministério Público, também, nessa fase, realizem aí, né, o interrogatório. Não é cabível que o magistrado atue aqui nessa infração, porque ele não faz interrogatório nessa fase pré-processual, ok? Detalhe também importante, que esse parágrafo único aqui também é cabível nas chamadas infrações penais militares. E, por outro lado, as infrações penais militares, olha só, não são passíveis, né, de aplicação dos institutos previstos na Lei 9.099/95. Lembrando, né, crimes militares, né, não são passíveis, né, de incidência da Lei 9.099/95. E, consequentemente, não há que se falar em transação penal para crimes militares e nem em suspensão condicional do processo. Tá bem? Ok? Muito bem, vamos ver aqui se faltou alguma coisa para falar para você. Acho que não, acho que está tudo certo, né? Lembrando só um outro aspecto, né? Esse dispositivo, né, ele só é cabível quando se tratar de infração que vai ser objeto aí de uma ação penal. Se o interrogatório se dá num procedimento administrativo, né, disciplinar, então não há que se falar em caracterização deste delito aqui da Lei de Abuso de Autoridade. Tá bem? Muito bem. E aí nós terminamos essa análise dos artigos 13 a 16, né, da Lei de Abuso de Autoridade, ok? Na sequência, a gente prossegue a análise dos outros tipos penais incriminadores, tá bem? Um grande abraço, até daqui a pouquinho.